Bom, pessoal, no último vídeo a gente parou falando que a escravidão no Brasil finalmente foi abolida em 1888. Foi um dos processos de abolição da escravidão mais tardios do século XIX, e é importante a gente conhecer a história, né, da escravidão no nosso país, porque isso tem muitos reflexos na nossa sociedade, né? É uma história de muita violência, é uma história de privação da liberdade, é uma história de racismo, mas é uma história que a gente precisa conhecer até para conseguir entender a realidade e enfrentar as consequências que tudo isso gerou, ok? Então, continuando, né, sobre a história do Brasil, que a gente dividiu em três partes, a gente viu o Brasil colônia, e depois a gente viu o Brasil império, agora a gente vai falar sobre o Brasil república, né? A república foi declarada em 1889, o imperador é destituído do poder e a história da república vem até hoje. Voltando a falar sobre a questão da escravidão que perdurou no Brasil por mais de 300 anos, a gente vai entender como é que a mão de obra escravizada, onde que a mão de obra escravizada era empregada, certo? A mão de obra escravizada era utilizada nos engenhos de açúcar, na produção de açúcar. Então, nos séculos 16 e 17, o Brasil foi um dos maiores produtores de açúcar do mundo, certo? Então, o que acontecia? O açúcar era um artigo de luxo, um artigo caro, e os portugueses utilizavam o espaço, né, a colônia brasileira, as terras brasileiras, para produzir o açúcar. Então, aqui eram montados engenhos de açúcar. Engenho era o lugar onde o açúcar era produzido. Em grandes latifúndios de terra, em grandes propriedades de terra, se plantava cana-de-açúcar e depois essa cana ia para os engenhos para se tornar caldo de cana, para se tornar melaço, para, né, ter várias partes da produção até se tornar o açúcar, ok? E toda essa produção de açúcar era feita por mão de obra escravizada, certo? Na sua grande maioria, por negros e negras escravizados. E esse trabalho era um trabalho muito exaustivo e também era um trabalho muito perigoso, porque nas moendas muitas vezes acontecia, né, das pessoas que trabalhavam lá perderem, inclusive, mão e braço trabalhando na moenda. Era um maquinário muito pesado e perigoso. E nas caldeiras acontecia também de se queimarem. Então, era um dos trabalhos mais pesados e perdurou esse trabalho por muitos e muitos anos no Brasil colonial, ok? E até depois, no Brasil Império, também se utilizou mão de obra escravizada nos engenhos de açúcar. Okay? Então, era um dos trabalhos mais pesados daquele período. Tinha outros, mas esse era um dos mais pesados. Que é uma das imagens mais comuns de que se utiliza nos livros didáticos, mostrando as pessoas escravizadas trabalhando, né, no engenho de açúcar. E aqui também a gente tem uma outra imagem, ó, nas moendas. Tá vendo? Maquinário super pesado. Bom, a mão de obra escravizada também era utilizada nas roças, que é onde se produziam os alimentos. Os escravos ficavam com os piores alimentos, né? Tinha uma condição de vida muito ruim e os melhores alimentos, né? A grande quantidade dos alimentos, era destinado ao consumo dos senhores de escravos e as suas famílias. A mão de obra escravizada também era utilizada nas casas dos senhores. Os negros escravizados que trabalhavam nesse trabalho doméstico acabavam ficando mais próximos ali, né, dos senhores escravos e servindo eles ali no trabalho de casa. Tá dando para acompanhar, pessoal? Então, ó, no próximo vídeo a gente continua falando sobre isso e conclui essa parte, ok? Fica aqui e segue para o próximo vídeo.